Bom dia, crianças! Vamos para mais um dia de aula online. Vocês já devem ter assistido o Centro de Mídias, né? Agora a gente vai para o cabeçalho. Então, vocês vão fazer o cabeçalho no caderno, vão escrever lá Escola Estadual Bispo Dom Gastão, São Carlos. Ontem foi dia 14, hoje é dia 15 de abril de 2021. Ontem foi quarta, hoje é quinta-feira, segundo ano A, professora Thalita, o nome de vocês e como o dia está. Hoje o dia está... tem sol, né? Ensolarado. Quinta-feira é dia de quadrinha. No caderno, então, vocês vão escrever a seguinte quadrinha. Morena, minha morena, carocinho de dendê. Se eu fosse rapaz solteiro, me casava com você. Então, vou repetir. Morena, minha morena, carocinho de dendê. Se eu fosse rapaz solteiro, me casava com você. Quem já consegue escrever, vai ouvir, vai escrever, né? Para ver quantas palavrinhas vai acertar. E quem não consegue ainda pode copiar. Depois todos vão circular as palavras que eu vou dizer. Então, vocês vão circular aí a palavra rapaz. Depois, casava. Depois, eu. E depois me. Na atividade do Centro de Mídias de hoje foi língua portuguesa. A professora Ana Paula trabalhou a aula 4, que foi leitura de adivinhas e escrita das respostas. Então, ela trouxe algumas adivinhas aí e trabalhou com vocês. Na matemática foi o livro Aprender Sempre, elaborando problemas, página 124. Então, vocês tinham que terminar aí de completar o problema com a professora, né, Genoveva. E na aula de ciências que teve hoje, trabalhou-se sobre os animais. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui, então, na nossa aula de hoje, o livro interdisciplinar. Só que não vai falar dos animais, tá bom? Vai também dizer sobre os seres vivos, sobre as plantas. Plantas se desenvolvem. Então, vamos lá. Lá na página 140 até a 141. Então, lá na página 140, vai ter esse texto aqui. Plantas se desenvolvem. Você já viu uma planta se desenvolvendo? As plantas são seres vivos que se modificam com o passar do tempo. O grão de feijão é uma semente. Dentro dele existe o embrião de um novo ser vivo. Em condições adequadas, ocorre a germinação do feijão, ou seja, a semente brota. Ainda no início do desenvolvimento, as raízes do feijoeiro são frágeis e esbranquiçadas. O caule é mole e tem apenas algumas folhas pequenas. Com cerca de 60 dias, o feijoeiro já possui muitas folhas, flores e vagens. As vagens são frutos onde ficam os grãos, que são os feijões usados em nossa alimentação. Se plantarmos um desses grãos de feijão, uma nova planta vai se desenvolver e é o começo de uma nova vida. Aí tem a foto aqui, né? E embaixo tem a legenda. Plantação de feijão no município de São João Batista da Glória, no estado de Minas Gerais. Essa fotografia foi tirada em 2015. Então agora, com a ajuda do professor, leia as anotações feitas em um caderno e marque com um X as afirmativas corretas. Então, a gente ficou sabendo um pouquinho sobre o feijão, né? Como é que é a vida, o ciclo de vida do feijão. Então, a gente pode dizer que dentro da semente do feijão encontra-se o embrião? O que vocês acham? Essa resposta tá certa ou errada? Lá em cima tá dizendo que o grão de feijão é uma semente e dentro dele existe o embrião de um novo ser vivo. Então, tá correta essa resposta, né? Só que a gente tem que marcar um xizinho só nas afirmativas erradas. Só no que tiver errado. Então, essa não marca, porque está correto. Existem flores no pé de feijão de 10 dias? Então, com 10 dias a gente consegue ver flores no pé de feijão? Não, né? Tá errada essa informação, porque lá tá dizendo que com cerca de 60 dias. Então, marca um X. Os pés de feijão de 60 dias ainda não têm vagens? Se a gente voltar a retomar lá no texto, a gente vai ver que não, que com 60 dias eles já têm vagens, né?
Então, essa informação também está errada. Marca um X. E a última, os grãos de feijão são usados na alimentação? Verdade, né? A gente se alimenta dos grãos de feijão. Agora, na próxima página, vocês vão observar a ilustração das partes de uma planta e depois vão responder. Então, lá embaixo, a gente tem as raízes e tem a explicação de qual é a função dela. As raízes, elas fixam a planta no solo, de onde pode ser captados nutrientes e água. Então, ela fixa a planta no solo e é por ela que vai vir todos os nutrientes, a alimentação da planta, né, que está na terra, e a água. O caule, vamos ver para que ele serve. O caule, ele sustenta as partes aéreas da planta e comunica as folhas com as raízes. Então, o caule, deixa eu marcar aqui. Então, aqui, ó, peraí, aqui era a raiz, agora o caule é aqui, ó. O caule, ele vai levar, então, o alimento e a água, os nutrientes, até as folhas das plantas, né? E dar sustentação para essas folhas, para elas conseguirem ir crescendo. Depois, as folhas, aqui, ó, é esse. As folhas são elas que captam a maior parte dos raios de luz que a planta precisa. Então, as folhas captam os raios de luz. As flores, elas estão relacionadas à reprodução da planta. E os frutos, dentro deles, formam as sementes. Então, os frutos é onde tem as sementes da planta. Complete as frases abaixo e use as informações da ilustração acima. Então, vamos ver. As raízes, tananã, a planta no solo. Então, o que as raízes fazem? Fixam a planta no solo. Então, vocês vão escrever fixam aí. B, o caule, tananã, as folhas, as flores e os frutos. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos. Então, vocês vão colocar aí a palavrinha sustenta. C, as folhas favorecem a captação de luz. Então, já disse que as folhas, elas absorvem luz. Então, a gente vai colocar as folhas favorece a captação de tananã, luz. O tananã é luz. E D, as flores estão relacionadas com a reprodução. Então, nós vamos colocar aí a palavra reprodução. E na última página tem uma imagem aí. Vocês vão observar a fotografia de uma plantação e depois vão responder as questões. Nos detalhes, estágios do desenvolvimento de uma planta de milho. O milho não é uma semente, mas um fruto seco dentro do qual está a semente. Na fotografia ao fundo, plantação de milho e trigo no município de Derrubadas, no estado do Rio Grande do Sul, em 2017. Numere na ordem correta a sequência de fotografias dessa página em que se vê o desenvolvimento do milho. Então, vocês vão numerar aí. A primeira imagem é quando a pessoa está com o milho na mão. Então, a pessoa pegou o milho e colocou lá na terra, plantou na terra, é a número 1, né? Aí, o que acontece? O milho, na terra não, né? Minto, disfarça. Pegou o milho, colocou nos potinhos, é que não dá para ver direito, é na terra, nos potinhos. Aí, é a número 1. Na número 2, esses milhos começam a crescer, começam a nascer folhas dele dentro dos vasinhos, dos potinhos. Aí, depois que ele já tá num tamanho grandinho, a pessoa pega, tira esse milho do potinho e replanta na terra mesmo, no solo. Tá vendo aí a mão da pessoa plantando no solo? É a 3. E depois, quando o milho estiver numa altura de 2 metros, tá vendo a medida aqui? 2 metros, ele está bom, tá pronto para ser colhido. Então, é a figura número 4. Escreva uma frase sobre as imagens acima. Use as palavras ser vivo e desenvolvimento. Então, agora vocês vão criar uma frase em que aparece, que fale sobre o milho e que apareça a palavra ser vivo e desenvolvimento. Quero ver a criatividade de vocês, hein? Então, essa foi a atividade de hoje. Caprichem, bons estudos aí para vocês.
e até amanhã. Beijinhos para vocês.